Vamos lá para o terceiro resumão de Stranger Things. E a gente começa com os russos tentando abrir o portal em 1984 ainda. Então, quando os meninos, né, a Eleven, fechou o portal, eles estavam lá tentando abrir. E aí, a gente pula, tem um salto temporal para um ano depois, em 1985. E aí, a gente vai ver a Eleven, o Hopper e o Mike. E a Eleven e o Mike estão, né? Sabe, super namorando e o Hopper não gosta nada disso. Então ele fica naquela coisa de, né, de pai, super protetor, vê ele se beijando não gosta. Aí também a gente vai ter o shopping Starcourt Mall, que vai ser, né, o elemento principal aí pra gente, pra história ser contada. Temos também o Lucas e a Max namorando, mas tipo assim, o relacionamento deles não, sabe, ofusca tanto a amizade deles quanto o da Eleven e do Mike, né? Que eles simplesmente só querem ficar juntos e esquecem o pessoal. Tanto que o Will vai ficar super chateado e só ele quer jogar D&D e os meninos não querem. A Nancy e o Jonathan, eles estão juntos e estão trabalhando no jornal, só que esse jornal, tipo assim, eles são super machistas, detonam a Nancy a todo tempo. E o Jonathan não vê, né? E eles acabam brigando todas as vezes por causa disso. O Jonathan também tá lá e eles estão estagiando nesse jornal. Agora, já o Steven, ele tem uma nova personagem para contracenar, que vai ser a amiga dele, a Robin. E eu amo muito essa personagem, uma das minhas favoritas. E eles estão lá trabalhando no shopping, numa sorveteria, que é a Scoops Ahoy. E assim, os meninos vão contracenar com eles, né? O Dustin, a Erika, o Lucas, todos os meninos, né? E também as meninas vão contracenar muito ali no shopping. A Max e a Eleven vão ter uma amizade assim, né? Vão se aproximar mais, coisa que elas não eram tão próximas, né, nas outras temporadas. E uma base russa está sendo construída abaixo do shopping, né? Embaixo do shopping. E aí vai gerar esse grande mistério. O Murray, a Joyce e o Hopper sequestram um russo, né, para tentar tirar informações dele. Depois que a Joyce vê que as coisas, os ímãs estão desmagnetizando, então, né? E eles vão chegando nisso também junto com o Murray. E aí eles chegam nesse Alexei e sequestram ele para tentar descobrir mais coisas. Enquanto isso, o pessoal da sorveteria, né, que é o Steven, o Dustin, a Erika, a Robin, eles vão tentar investigar, porque eles também descobriram, né, que os russos estão por ali, né, e aí eles vão tentar saber por que que eles estão ali no shopping. E aí eles conseguem entrar, né, para dentro do shopping com a ajuda da Erika, que ela é menorzinha, né, e ela consegue entrar. Eles vão parar nessa base russa, né, que tá abaixo do shopping. E o Dustin, a Erika, todo mundo lá, eles conseguem entrar, né, pelo portão que a Erika abriu nela de dentro. E, gente, vira um auê, uma confusão, porque o Steven e a Robin são pegos pelos russos e são torturados, assim, nível porque eles acham que eles são espiões, né? E o Dustin e a Erika ficam escondidos, mas, né, tentando ali ajudar, só que, tipo assim, como, né? Como? A outra parte do grupo vai tentar desvendar o Devorador de Mentes, né? A Eleven, o Will, o Mike. E aí, gente, elas desconfiam, a Eleven e a Max, que o Billy tá meio estranho, né? Mais do que o normal, né? E aí elas percebem que ele tá sendo um hospedeiro e que ele tá criando soldados para poder, né, fazer alguma coisa. Coisa boa não é, né? Nunca é. E aí elas descobrem isso e vão investigando mais a fundo. A Nancy investiga também no jornal, coisa que o pessoal lá não bota fé. Ela investiga uma infestação de ratos, que os ratos não estão normais e realmente não estão mesmo. Eles estão, né,
modificados por causa do mundo invertido e eles explodem do nada e eles agem estranho também. Então ela investiga isso e vai até a casa de uma velhinha junto com o Jonathan para fotografar, né? E aí essa velhinha já tá, né? O corpo dela, ela já tá morta, né? E aí ela é um soldado, né? E ela tenta matar eles. E, gente, assim, como assim? Os meninos, a Max, a Eleven, o Mike, eles prendem o Billy, conseguem prender ele numa sauna, porque, né, o Devorador e o Mundo Invertido, eles não gostam de sol, né, e calor. Então, eles prendem ele numa sauna e esquentam o máximo que dá, e ele fica louco. E a Eleven consegue, né, consegue não, na verdade, a Eleven praticamente ela vê que, tipo, ele tá muito poderoso e que ela não vai aguentar, né? Ter esse tanto de poder pra poder derrotar ele. A Nancy e o Jonathan levam essa mulher lá, né, a velhinha, pro hospital. Só que nesse hospital eles são atacados, né, por coisas de devorado de mentes e tudo mais. E, gente, é uma loucura nesse hospital. O Steven se declara pra Robin, só que aí, gente, eu achei que eles iam ficar juntos, mas aí a Robin vai lá e fala que nem não gosta de homens, né? Que gosta de uma menina da escola. E aí ela se assume aí, eles estão assim, triloucos, né? De coisas que eles sacaram neles, pra eles poderem falar a verdade, né? E aí, né, esse casal não, não vai rolar. O Alexei, né, que é o russo, consegue ajudar eles. E, gente, ele vira um personagem muito querido. Ele ajuda eles, só que ele morre no festival de 4 de julho. E o Alexei simplesmente traiu o pessoal, né? E aí o russo, né? Um russo lá, o Gregori, eu acho que é esse o nome dele, vai atrás deles pra poder matar, né? Todo mundo ali. Mas aí só mata o Alexei e ele morre com um pica-pau na mão, cara. Morre com um tiro e um pica-pau na mão. Mano, não. Eu chorei. Comenta aí se você chorou, mas eu não aguentei. A Eleven, então, perde os poderes depois de tantos embates, né? E ela também não consegue mais, né? Depois da força que tem esse novo hospedeiro, né? Que ela não sabe o que é ainda. E aí tem uma batalha final, né? Que junta todos os meninos tudo, o Steven, todo mundo. E aí eles decidem jogar, né? Esses fogos de artifício pra poder matar essa coisa, já que a Eleven tá sem os poderes. E aí a Eleven consegue, assim, acessar as memórias do Billy. Não sei como, né? Sendo que ela perdeu os poderes, assim. Deve ser só que só consegue elementos, né? E aí ela faz com que o Billy salve a vida deles e se sacrifique, né? Pelo grupo. E aí, gente, o personagem que era o mais odiado, ele se torna um querido, porque, né, ele morreu salvando todo mundo. Um querido assim, né? Em partes. Mas assim, né? Eu me emocionei com a morte dele. Não mais que do Alexei. Prefiro o Alexei. Mas me emocionei porque, tipo assim, né? Ele ajudou, querendo ou não. Por mais que ele foi um babaca durante toda a temporada, mas ele ajudou. Aí temos o momento Dustin e Suzy, que eles cantam, né? Turn around, look at what you see. Muito legal e muito vergonhoso também, porque todo mundo escuta, né? Enquanto eles estão, né, cantando lá. E aí a Suzy ajuda o Hopper a pegar uma maleta para poder fechar, né, o portal, né? Não abrir de fato o portal, porque eles estão tentando abrir, né? Os russos. E aí eles pegam essa maleta para tentar, né, deixar como tá e fechar. E aí eles vão pra lá, só que aí a Joyce fica responsável por girar a chave. E aí o russo encontra eles, né, que é o Gregory, não sei como é que ele chama. E tem um embate lá com o Hopper, só que aí a Joyce é obrigada a virar a chave e aí ela vira, mesmo com o Hopper lá, porque assim, né, não tem como.
senão iria abrir o portal. E aí os dois meio que dá a entender que eles se desintegram, né? Com a explosão e tudo mais. Aí a gente tem um salto de 3 meses, né? Depois de tudo que aconteceu. E o Will, a Joyce e a Eleven vão se mudar, né? Da casa, porque, né? Até porque eles aguentaram até demais naquela casa. E aí eles vão se mudar, e aí é toda aquela despedida, né? Do pessoal, dos meninos, e principalmente do Mike com a Eleven. E antes deles irem embora, a Joyce dá pra ela uma carta do Hopper, né? Que ele escreveu pra ela. E, gente, eu chorei. Vocês vão só me ver falando que eu chorei, porque realmente foi muito emocionante. E eu choro por qualquer coisa também. Então, eu sou muito manteiguinha. Então, chorei. Mas assim, também, né? Ele falando, né, que ela é uma filha pra ele e tudo mais. E ele perdeu a filha, né, que era a Sarah, por um câncer. Então, assim, todo o contexto pra, né, fazer a gente chorar mesmo. Só que aí, né, a gente acha que, ai, tudo acabou, o Hopper morreu, como assim? Ficou por isso mesmo? Não. Temos uma cena pós-crédito que mostra um Demogorgon, né, numa jaula, e mostra, né, alguém falando do americano, e aí, né, a gente já desconfiava que era, né, quando acabou essa temporada, e realmente era o Hopper, né, ele tá vivo, não morreu, não morreu, uhul! E é isso. Acabou-se o resumão da terceira temporada. Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha, comenta. E é isso. Até o próximo resumão da quarta temporada. E tá chegando aí. Hoje é dia 21. Tá chegando aí a quinta temporada. E final, né? Vamos ver quem vai morrer. Vamos ver quem vai sobreviver. E vamos ver se o final da história vai ser bom também, né? É isso. Até o próximo e tchau!